Boa tarde. Hoje iremos reavivar memórias do 25 de Abril de 1974, através da palavra e da experiência de quem o viveu. Teremos também uma outra perspectiva de quem não passou por esta revolução, mas é um reflexo dela. Connosco temos duas pessoas que estão intimamente ligadas à área do jornalismo. Fátima Brinca, diretora do jornal Pinhal Novo, Jorge Santos, assessor de imprensa da APSS. Fátima, como era ser mulher no Estado Novo? Há uma ideia muito vincada que a mulher tinha apenas duas funções. Era aprisionada ao lar e era uma boa esposa e uma boa mãe. Sim, essa fase já apanhou mais a minha mãe, não é? Porque a partir de determinada altura, portanto, a mulher já consegue entrar nas fábricas, portanto, participar em comissões de trabalhadores, clandestinas na altura, mas com o ordenado completamente desigual. Portanto, trabalho igual, salário igual, antes do 25 de Abril não existia. As mulheres ganhavam sensivelmente metade do que ganhavam os homens. Nem nunca conseguiam subir a postos de chefia. Era extremamente difícil uma mulher a ter um cargo de chefia. Em relação ao trabalho era isso, mas em relação a tudo, a mulher, por exemplo, eu lembro-me ainda que as mulheres que frequentavam os cafés que iam sozinhas era extremamente difícil. A mulher que fumava, passa publicidade, era encarada de um modo um bocadinho negativo, para não dizer outra palavra, e era extremamente difícil, mesmo a nível dos estudos. Havia sempre aquela separação entre homens e mulheres. E temos aqui atrás a escola, que na altura era a Escola Industrial e Comercial de Setúbal, onde havia um corredor para as meninas e um corredor para os meninos. Inclusivamente, quem fosse, por exemplo, portanto, na cerca apanhado um miúdo a falar com uma miúda, podia ter um processo disciplinar. Portanto, era difícil. Os jovens hoje não sabem as vantagens, também têm desvantagens, mas as vantagens que têm. Jorge, como é que foi recebida a notícia do sucesso desta revolução? Já sabiam que ia ocorrer? Já se adivinhava. Eu recordo-me que tinha 13 anos, eu andava no liceu, a Fátima andava aqui na escola, quiseram-me expulsar do liceu por ser comunista. Eu não sabia o que era. Fui ao dicionário quando cheguei a casa e fui ver o que é que queria dizer, e gostei da palavra e fiquei. Falo nisto não para falar de mim, mas para falar do absurdo que era uma criança com 13 anos querendo expulsar por ideias políticas. Isto tinha a ver com as tomadas de posição, não é? Que tinha a ver com o que já se fazia nas empresas, como a Fátima referiu, e aquilo que se passava em casa, as tradições da família e todas essas coisas. Depois eu faço parte da Guerra da África, felizmente não como combatente, mas não tendo arma. Fiz 20 meses em Angola sem ter arma, nunca tive. Portanto, mas de qualquer maneira sou um homem da guerra colonial. E aí já sentíamos fortemente que as coisas não podiam continuar. Cheguei cá no final de 1971 e depois de tudo o que se passa, os comícios da oposição em 1973, aqui no Casino, na Esplanada, onde dessas coisas havia uma agitação que indicava, de tal modo que na madrugada de 25 de Abril, eu não sei minimamente o que é que se vai passar, não tinha que saber, e acendi o rádio de manhã para quando desperto e ouço marchas. A minha mulher dizia: o que é isto? Eu assim: não te preocupes, porque... Marchas militares. Sim. Não te preocupes, está tudo assegurado. As estações estão a dar música, quer dizer que isto há sucesso. Era o código. Era o código. Fiquei, claro, não consegui ficar na cama e acabei por ir para o jornal. Acabou por ser um dia quase normal, com uma diferença que aí já tivemos
a notícia de não ter que levar os textos à censura. Convém aqui dizer que naquele tempo na imprensa regional, nomeadamente no Setabalense, não éramos jornalistas, não havia jornalistas. Aliás, a imprensa regional não estava contemplada pelo Sindicato de Jornalistas nem pela carteira. Convém dizer também que nem a imprensa regional nem a imprensa desportiva. Mas fazíamos tudo, desde passar faturas a fazer notícias, qualquer deles, desde o editor, toda a gente fazia de tudo. E não houve notícias para a censura. Não me recordo da primeira página do Setabalense no 25 de Abril, não me recordo. Eu recordo-me de outras do Setabalense, não me recordo, mas adivinhava-se que ia haver qualquer coisa. Fátima, o dia 26 de Abril, um regime que já estava cansado e foi derrubado, e de repente um Portugal renovado. O que é que pensaria que estava guardado para Portugal? Eu só recuei um bocadinho em relação ao 25 de Abril. No dia 25 de Abril, portanto, eu trabalhava em regime de part-time, que agora se chama freelancer, que é mais bonito, em regime de part-time no Setabalense. O que era muito raro, porque uma mulher nas redações... Sim, de resto, eu fui sempre um bocadinho contestatária. Fui a primeira mulher a andar de bicicleta na minha terra, que era Maldiola, que pertence ao concelho de Pamela. Fui a primeira mulher a usar calças na minha terra, por conveniência, porque estudava, e como quando ia de comboio era muito de noite, eu punha uma boina, ia de calças, pensavam que eu era um puto, para não me fazerem mal, ou para não haver tentativa de fazer mal. E escrevi no Setabalense, antes do 25 de Abril, uma página da mulher, que era engraçado. O Jorge fez-me lembrar isso do lápis azul do Capitão Almeida, que era um terror que nós tínhamos, e que fui chamada diversas vezes ao Capitão Almeida só por causa de uma palavra, de eu falar em pílula. Aquilo era um atentado, eu levava cada raspanete do Capitão Almeida só por causa daquela palavra. O senhor não implicava com mais nada. Mas a seguir ao 25 de Abril, o 25 de Abril, portanto, nas empresas, nomeadamente na Movaut, onde eu trabalhava na altura, foi vivido de forma diferente. Portanto, enquanto entrámos, picámos o cartão e, passado aí 1 hora e tal, o diretor da fábrica reuniu com os chefes e mandou o pessoal todo para casa, porque não sabia o que é que se estava a passar. Portanto, estava tudo. Nós, em vez de ir para casa, viemos concentrar-nos ao pé do quartel do 11. E coisa curiosa, eu nunca andei na política, portanto, para mim a política era uma coisa. O meu pai ouvia o Rádio Moscovo, portanto, que na altura até havia o outro que contrapunha e que dizia que o Rádio Moscovo não falava a verdade. Nós ouvíamos aquilo, portanto, coladinhas lá ao rádiozinho, mas nunca tive aquela percepção como o Jorge teve, até porque nas áreas urbanas acho que havia mais esse conceito de esclarecimento, de ser comunista, ou de ser de esquerda, ou de ser disto, ou de ser aquilo. A única coisa que eu achava mal é que porque é que eu fazia o trabalho do indivíduo que estava ao meu lado na secção e ganhava metade do que ele ganhava. Portanto, aí havia... No dia 25 de Abril, portanto, viemos todos concentrar-nos ao pé do quartel do 11, e lembro-me de ir ali a uma tasquinha que havia em frente do quartel, telefonar para o cafezinho que havia, que também era uma tasca lá na minha terra, para a minha mãe estar descansada, porque estava tudo calmo, não havia problemas. Porque as pessoas, portanto, quando estão em zonas de isolamento, pensam que, ei, o que é que vai acontecer, Nossa Senhora. Pronto, viemos para a frente do quartel do 11, entretanto, e permite-me fazer aqui também uma recordação, já só resto eu, desse triunvirato, o Rogério Severino, éramos na altura os jornalistas, era o Rogério Severino, era o Manela Brandes, que suicidou na semana passada, e era eu. E tivemos ali os três, e há uma coisa que isso, nenhum jovem, só se houver outro 25 de Abril semelhante, que já não será a mesma coisa, mas nenhum jovem vai ter essa sensação que uma pessoa tem
como é que as pessoas vieram das fábricas, de todo o lado, das ruas, dos bairros, e havia já palavras de ordem, e havia, falava-se já noutra linguagem completamente diferente. Já era tal Aquilo revolução. foi uma coisa completa, para mim foi uma novidade, quer dizer, o povo unido jamais será vencido, o soldado amigo, o povo está contigo. Aquilo foi uma coisa assim tão espontânea, mas tão repentina, que concentrou milhares de pessoas em frente do quartel do 11, que é um dia que não tem descrição. Eu acho que as pessoas dizem que o 25 de Abril foi a data mais bonita quando se comemorou, que juntou as forças políticas todas em Lisboa. 1º de maio. 25 de Abril e 1º de Maio, mas eu digo-vos uma coisa, o 25 de Abril em Setúbal foi vivido de uma maneira absolutamente incrível, que as pessoas que o viveram, acho que tiveram esse grande, foi assim como uma prenda do 25 de Abril. Mas já tinha assim alguma ideia de como é que seria o país? Quer dizer, a partir de um dado momento não se podia falar, quase não nos podíamos expressar. Não, repare, eu acho que ninguém, quando surgiu o 25 de Abril, nem os próprios soldados, isto é a minha percepção, tinham a noção do que é que iria ser o 25 de Abril. Tanto que nós assistíamos o que nos deixavam, nomeadamente através de livros proibidos e de certas situações do que se tinha passado noutros países, e fazer uma revolução praticamente sem armas, ainda por cima com cravos nas G3. Eu acho que isto, acho que ninguém sonhou isto, e acho que ninguém anteveu isto. E acredito que os próprios soldados, eles próprios, sentiam-se um bocado atrapalhados com a adesão que o povo deu a isto. Um pequeno retrato em relação a isto. Há dias, há uma semana ou duas, estava o Vasco Lourenço e o Coronel Fontão, estávamos os três à mesa, e o Vasco Lourenço estava a telefonar, não sei quanto, depois eu mando pelo e-mail, e eu disse ao Fontão, quando vocês fizeram 25 de Abril, se houvesse e-mails, se houvesse SMS, se houvesse essas coisas todas, está calado, pá. Nem as comunicações funcionavam. Retrata isto tudo. Agora dirigi uma pergunta ao Jorge. Quais são as heranças que ainda sente na nossa sociedade dessa revolução? O poder-se falar, a liberdade que existe, tudo, o poder autárquico, não é? A votação, não é? O poder-se votar. Eu antes de 25 de Abril recebi, porque era militar, o boletim para ir votar. Não é? Na altura, em 69, estava na Trafaria, no Batalhão de Reconhecimento das Transmissões, e só deixaram, eu por acaso não estava lá naquele dia, mas se estivesse lá também não podia ir votar, porque só deixaram os militares sair todos depois das 19 horas, portanto, encerrada, porque era uma unidade de esquerda, não é? Que eles pensavam que era de direita, porque tínhamos ali os segredos todos, não é? Portanto, ficou isso, e ficou tudo o resto que a gente queira, e inclusive ficou o que há de mau, porque o que há de mau foi adquirido já pelo excesso de algumas coisas. É verdade que se fizeram asneiras, mas também é verdade, esta é a minha percepção, se não se tivessem feito certas asneiras, estávamos hoje pior do que aquilo que estamos. Agradeço imenso a vossa presença. Posso só mais um? Já estamos Eu acho, e até porque vai vir pessoas a seguir que não viveram o 25 de Abril, eu acho que a coisa mais importante do 25 de Abril é essas pessoas que não viveram o 25 de Abril poderem usufruir do que o 25 de Abril lhes deu, e que não foi pouco, não era só a liberdade. Os estudantes, não havia pobres a estudar nas universidades. E as mulheres? As mulheres, era extremamente complicado, havia um controle, por exemplo, religioso muito grande. Padres operários, eu tive o privilégio de trabalhar na Movalde com um padre operário que nos dava outras visões completamente diferentes. Agora, digo-vos uma coisa, o 25 de Abril não fez, nem contribuiu
para o que nós estamos a viver em Portugal. Não foi para isto e garanto-vos que não foi esses os ideais de Abril. Os ideais de Abril foram distorcidos, infelizmente, mas ainda bem que existem gerações rasca e gerações à rasca para poderem continuar o que o 25 de Abril lhes deu. Obrigada, agradeço imenso a vossa presença.